Boa noite. Eu sou Mirelle Araújo, mulher, branca, tenho 1,70 m, olhos castanhos, cabelos negros, ondulados, sobrancelhas grossas, lábios grossos, sorriso largo, estou usando óculos. A história das guerras costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino. Soldados, generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e de uma injustiça que merece uma revisão histórica. De fato, em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, condição essencial, aliás, em outros, elas efetivamente foram à luta. É este episódio de bravura feminina que Svetlana Alexievich reconstrói num livro absolutamente apaixonante, forte e fundamental. Trata-se de uma reescrita audaciosa da história da Segunda Guerra Mundial. A autora, vencedora do Nobel de Literatura de 2015, dá voz a franco-atiradoras, voluntárias, garotas que pilotavam tanques, enfermeiras de hospitais de campanha, enfim, mulheres jovens que ouviram o chamado da pátria e foram combater as tropas de Adolf Hitler.
Quase 1 milhão de mulheres lutaram nas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. Bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Eu era o talismã da mamãe. Minha mãe queria que eu fosse embora com ela. Sabia que eu queria ir para o front e me amarrou à carroça que estava levando nossas coisas. Mas eu me desamarrei na surdina e fui. Fiquei com um pedacinho da corda no braço. Todos estavam viajando, correndo. Onde iam se meter? E como chegar ao front? Encontrei um grupo de meninas na estrada. Uma delas me disse: minha mãe mora aqui perto. Vamos para minha casa? Chegamos de noite, batemos na porta. A mãe abriu, olhou para nós. Estávamos sujas, esfarrapadas e ordenou: fiquem paradas. Nós ficamos. Ela trouxe grandes panelas de ferro e nos mandou tirar a roupa. Lavamos a cabeça com cinzas, já não tinha mais sabão. Subimos na estufa e caí num sono profundo. De manhã, a mãe dessa menina cozinhou enchi e assou pão de farelo com batata. Como aquele pão nos pareceu gostoso! Como a enchi, que é uma sopa de repolho, pareceu doce. E assim passamos 4 dias enquanto ela alimentava e dava comida de pouco a pouco. Tinha medo de que morrêssemos por comer demais. No 5º dia nos disse: vão embora. Nem para os vizinhos ela confessou que a filha estava em casa. Todos sabiam que a menina estava no front. Ela era sua única filha e a mãe não teve pena. Não conseguia perdoar a vergonha do retorno pela filha não estar combatendo. Ela nos acordou de noite e deu uma trouxa com comida. Abraçou cada uma e disse: vão embora. Beijou a menina e disse: seu pai está lutando, vá lutar também. Já na estrada, essa menina me contou que era enfermeira e tinha sido cercada. Mas não era fácil ir para o front. Escrevi 3 requerimentos para o chefe do hospital. E na 4ª vez, fui falar com ele. Se o senhor não me deixar ir para o front, vou fugir. Está bem, eu te dou o encaminhamento, se você está tão obstinada. Maria Nikolaevna. O primeiro-tenente era muito bonito. Todas as nossas meninas eram um pouco apaixonadas por ele. Dizia para nós que durante a guerra precisavam de soldados. E apenas soldados. Eram necessários soldados. Nós também queríamos ser bonitas. Maria Nesterovna. Passaram 6 meses. E por causa da sobrecarga, deixamos de ser mulheres. Se transformou. Perdemos nosso ciclo biológico. Dá para entender? Foi terrível. Era terrível pensar que você nunca mais vai ser mulher. Sentimos a guerra imediatamente. Nosso regimento era masculino. Tinha ao todo 22 mulheres. Fomos bombardeados, ficamos só com uma roupa do corpo, com o que conseguimos levar. Os homens foram para o posto de trânsito e lá receberam roupa nova. E para nós, nada. Deram-nos uns trapos, fizemos calcinhas com eles, costuramos sutiãs. O comandante ficou sabendo
e nos deu uma bronca. Maria Semyonovna, buscávamos. Não queríamos que dissessem de nós, essas mulheres, e nos esforçávamos mais do que os homens. Ainda precisávamos demonstrar que não éramos piores do que os homens. E por muito tempo tiveram uma atitude arrogante, condescendente conosco. Esse bando de mulher vai lutar muito. E como ser homem? É impossível ser homem. Nossos pensamentos são uma coisa, mas nossa natureza é outra. Nossa biologia. Estávamos andando, umas 200 meninas, e atrás de nós, uns 200 homens. Fazia muito. Marcha em acelerado. 30 quilômetros. 30. Estávamos andando e atrás de nós começaram a aparecer manchas vermelhas na areia. Um rastro vermelho. Bem, era a nossa. Como você vai esconder isso? Os soldados vinham atrás e fingiam que não estavam notando nada. Não olhavam para os pés. As calças secavam no corpo e ficavam feito vidro. Cortavam, faziam feridas e o tempo todo se sentia o cheiro de sangue. Não nos davam nada. Ficávamos de guarda para ver quando os soldados penduravam as camisas nos arbustos. Surrupiávamos, umas 2. Depois, eles já adivinhavam, riam. Subtenente, dê-nos outra camisa de baixo. As meninas pegaram as nossas. Roupa de baixo? Feminina? Só apareceu uns 2 anos depois, talvez. Usávamos cuecas e camisetas masculinas. Bem, estávamos andando de botas. Os pés também estavam fritos. Estávamos andando. Seguimos até uma passagem e lá as balas estavam nos esperando. Chegamos à passagem e começaram a nos bombardear. Um bombardeio terrível. Os homens correram para se esconder, cada um num lugar. Nos chamavam, mas nós não escutávamos as bombas. Não estávamos nem aí para as bombas. Fomos rápido para o rio. Para a água. Água! Água! Sentamos lá até lavar tudo, debaixo de estilhaços. Veja como era. A vergonha dava mais medo do que a morte. E algumas garotas morreram na água. Talvez tenha sido a primeira vez que desejei ser homem. A primeira vez. Sou Suelen Peixoto, tenho 34 anos, cabelos médios, pele clara, olhos castanhos, sorriso largo, dentes grandes e olhos pequenos. A jornalista Svetlana, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, reconstrói as narrativas das combatentes do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. A história oral fragmentária remonta à tragédia que se abateu sobre a população soviética desde junho de 1941, quando os alemães invadiram seu território até o dia da vitória soviética, em 9 de maio de 1945. A escritora bielorrussa, nascida 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, tem seu recorte temporal perpassando a compreensão da realidade da Segunda Guerra, sobretudo a partir da invasão da Alemanha nazista. Svetlana transcende a ideia de história oral, ressignificando o presente, criando os novos vínculos de resistência
ela integra o inconsciente coletivo nas vozes silenciadas das mulheres, novas vozes, e quebra, resiste os discursos oficiais. Essas violências de gênero que são perpetuadas na história oficial, legitimada pela voz masculina, por serem sempre nós, mulheres, sermos sempre inferiorizados como sujeitos históricos, também perpassa na dificuldade da autora em publicar a sua obra. Ela tem uma visão ampliada do fato histórico e também terá voz autoral e também como narradora na sua estrutura na obra. A história oral será transformada em narrativa discursiva jornalística e também histórica. Ela quebra com a metodologia de história oral e resgata as mulheres como sujeitos históricos. E é interessante ressaltar que a autora também encoraja as mulheres a falar, integrando as vozes silenciadas, corroborando para uma outra lente sobre a guerra, rompendo completamente todas as estruturas de guerra que até então conhecíamos. Ela dá voz às memórias subterrâneas que contradizem a hegemonia masculina na história da Segunda Guerra, que é legitimada historicamente. Ela explicita em sua obra a inserção das mulheres quebrando os poderes patriarcais, as posições de destaque e liderança, enquanto a maioria das participações das mulheres assumiam papéis secundários, como cuidadoras, enfermeiras, que também são muito importantes. Svetlana, com sua escrita polifônica, cria novas narrativas historiográficas e literárias, também jornalísticas, corroborando para a construção de outras narrativas da Segunda Guerra Mundial. Como ia sobreviver a tudo aquilo? Achava que não ia aguentar. O mais importante era não me acovardar, porque se eu me acovardasse no primeiro combate, não daria nem mais um passo. Iam me tirar da linha de frente e me mandar para o batalhão médico. Eu só queria ficar na vanguarda. Queria, alguma vez, ver um fascista cara a cara, pessoalmente. Avançamos, caminhamos por um capim crescido até a altura do cinto. Havia vários anos que não semeavam ali. Era muito difícil andar. Isso foi na Batalha Kursk. Os combates eram duros. Estive em confrontos corpo a corpo. É um horror. Não é para um ser humano. Batem, enfiam a baioneta, enforcam-se uns aos outros, os ossos se quebram, urros, gritos, gemidos, e aquele estalo, não dá para esquecer, o estalo dos ossos. A gente escuta o crânio estalando, rachando, até para a guerra. Isso é um pesadelo. Não tem nada de humano aí. Não acredito em ninguém que diga que não sentiu medo da guerra. Os alemães se levantavam e andavam sempre com as mangas arregaçadas até o cotovelo. E 5 ou 10 minutos depois começava o ataque. Eu tremia, tinha calafrios, mas isso só até o primeiro tiro. Depois, quando escutava o comando, já não me lembrava de mais nada. Me levantava e corria junto com os outros. E já não pensava em medo. No dia seguinte, não dormia. O medo vinha. Lembrava de tudo, de todos os detalhes. Vinha a consciência de que podiam ter me matado. E dava um medo enorme. Logo depois de um ataque, era melhor não olhar para o rosto de ninguém. Parecia outro,
Não era o rosto habitual das pessoas. Não conseguíamos erguer os olhos uns para os outros. Nem para as árvores olhávamos. Você ia falar com alguém e a pessoa dizia, saia daqui. Não consigo expressar o que era. Parecia que estavam todos anormais de qualquer forma. E até parecia alguma coisa animalesca. Era melhor não ver. Até hoje, não acredito que saí disso viva. Viva! Ferida, com lesões, mas inteira. Não acredito. Essa foi Olga Yakovlevna. Stanislava Petrovna. Se você perguntar qual é a cor da guerra, direi, cor de terra. Para uma sapadora, preto, amarelo e a cor de vaca. Estávamos indo a algum lugar. Pernoitávamos na floresta. Fazíamos uma fogueira e enquanto ela silêncio ao redor dela, alguns até caíam no sono. Eu adormecia olhando para o fogo. Dormia de olhos abertos. Umas borboletas, umas moscas voavam para o fogo, voavam a noite toda, sem som, sem nenhum sussurro. Em silêncio sumiam naquela grande fogueira. Outros vinham em seguida. Na verdade, nós também éramos assim. Andávamos, seguíamos o fluxo. Bella ciao, 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 ciao. E questa i fiore del partigiano morto per la libertà. Os alemães não faziam prisioneiros de guerra. Se fosse uma mulher, fuzilavam na hora. Conduziam as mulheres diante das fileiras de soldados e mostravam. Vejam, não são mulheres, são monstros. Sempre deixávamos 2 cartuchos para nós mesmas. 2 para o caso de a arma falhar. Uma das nossas enfermeiras foi capturada. Um dia depois, tomamos uma aldeia e por todo lado havia cavalos mortos, motos, veículos blindados. Ela foi encontrada. Haviam arrancado seus olhos, cortado seu peito, fora empalada. Fazia frio e ela era muito branca, com os cabelos brancos. Tinha 19 anos. Na mochila, encontramos uma carta de casa e um passarinho verde de borracha. Um brinquedo de criança. Estávamos recuando, debaixo de bombas. No primeiro ano, recuávamos e recuávamos. Os aviões fascistas voavam bem pertinho, perseguiam um por um. Sempre parecia que estavam atrás de você. Eu corria, via e escutava o avião vindo na minha direção. Via o piloto, o rosto, e ele via que se tratava de uma garota. Comboio médico. Metralhava o nosso carro e ria. Estava se divertindo. Um sorriso terrível, descarado, e um rosto bonito. Eu não aguentei. Comecei a gritar. Corri para uma plantação de milho. Ele vinha. Corri para a floresta. Ele me espremia contra a terra. Já tinha alguns arbustos. Saltei para dentro da floresta, para um lugar com folhas caídas. Saía sangue do meu nariz, de tanto medo. Não sabia. Estava viva ou não? Sim,
Estava viva. Desde essa época, morro de medo de avião. Não vou. Svetlana afirma que a Guerra Patriótica, como ela intitulou, confirmou uma coisa que era muito evidente: o ideal coletivo acima de todas as coisas. Impulsionou homens e mulheres soviéticos desde a Revolução Russa de 17 e a criação da União Soviética, em 1822. Fato esse que demarcava a vitória socialista no contexto do século XX, influenciado também pela Primeira Guerra Mundial. A construção de uma sociedade justa e igualitária era o cerne de luta que movia a todos, inclusive essas mulheres que participaram da guerra. A disputa imperialista está no bojo das decisões da guerra, sobretudo de manter-se unidos contra um inimigo em comum, o capitalismo. Se dispuseram de abrir mão de sua individualidade no dever da pátria e na causa comum na luta pela Grande Guerra Patriótica, alterando a vida das mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. E as ocupações que corroboravam lugares históricos como o de cuidar, limpar, não constituíam especificamente a questão soviética. As mulheres enfrentaram a guerra com um papel patriótico, com orgulho em prol do coletivo, se despindo de si mesmas para participarem como atuantes na guerra. Atuaram reagindo contra a invasão do território, enfrentando todas as questões para um ideal socialista amplo, coletivo e justo, como imaginário de ideal. O que é singular nessa obra é o esforço de Svetlana a dar voz às pessoas comuns, portadoras de diferentes experiências, vivências, perspectivas, e lançar, então, um novo olhar para a transição soviética em meio às grandes transformações e aos eventos traumáticos no curso da União Soviética ao longo do século XX. A Segunda Guerra Mundial, ela se consolidou como um acontecimento decisivo para a experiência socialista no século XX. Sob a liderança de Stalin, ingressou num importante movimento contra o nazifascismo, e o Exército Vermelho, composto por homens e mulheres soviéticas, foi fundamental para essa vitória. As mulheres soviéticas foram snipers, soldados, elas foram aviadoras, elas foram tanquistas, paraquedistas, operadoras de artilharia, atiradoras, partisãs. Essas mulheres mataram e morreram cumprindo as funções que eram, então, masculinas. Nesse processo, 92 delas ganharam status de heroína. Um importante aspecto que concerne as mulheres soviéticas é que quando elas eram aprisionadas pelos nazistas, elas tinham um corpo desnudo e os seus seios normalmente eram arrancados, demarcando então o corpo feminino como objeto. Na obra, Svetlana, ela permeia um outro viés sobre as facetas da Segunda Guerra Mundial, uma outra lente que vai possibilitar novas narrativas, não só da Segunda Guerra Mundial, mas, sobretudo, de pessoas. De acordo com a autora, os seus escritos não são sobre a guerra propriamente dita, mas sobre o ser humano na guerra. Então, não seria uma história da guerra, mas a história dos sentimentos. Isso já foi em Berlim. Me aconteceu o seguinte caso. Estava andando pela rua e ao meu encontro veio saltando um menino, um Volkssturm, com fuzil. Já no fim da guerra, nos últimos dias, eu estava com o fuzil nas mãos, preparado. Ele olhou para mim, piscou e começou a chorar. Eu também não acreditava em mim mesma. Fiquei com os olhos marejados. Tive tanta pena. O guri, ali,
com aquele fuzil idiota. Eu o empurrei na direção de um edifício destruído para a entrada e disse: esconda-se. Mas ele se assustou, achou que eu ia dar um tiro. Eu estava com um gorro, não dava para ver se era uma moça ou um rapaz. Segurou minha mão, estava aos prantos. Fiz um carinho na cabeça dele, o menino emudeceu. Apesar de tudo, era guerra. Sim, eu mesma fiquei muda. Eu os odiara por toda a guerra. Fosse justo ou injusto, eu tinha asco de matar, especialmente nos últimos dias de guerra. Nina Vassilievna. Lembro-me de um combate. Nesse combate, fizemos muitos prisioneiros alemães. Havia feridos entre eles. Enquanto estávamos fazendo orativo, eles gemiam, como os nossos rapazes. E o calor, um calorão. Encontramos uma chaleira, demos água para eles. Estávamos em um lugar aberto, debaixo de fogo inimigo. Deram uma ordem: cavar uma trincheira com urgência e nos camuflar. Começamos a cavar as trincheiras. Os alemães olhavam, explicávamos para eles, dizíamos: ajudem a cavar, vamos, trabalhem. Quando entenderam o que queríamos deles, olharam para todos nós com horror. Eles tinham entendido que depois de cavar as valas, íamos mandá-los para lá e fuzilá-los. Ficaram esperando. Precisava ver com que horror eles cavavam o rosto deles. Quando viram que fizemos curativos neles, que demos uma aguinha e mandamos se esconderem na trincheira que tinham cavado, eles não conseguiram se controlar. Ficaram aturdidos. Um alemão chorou. Era um homem mais velho, chorava e não escondia as lágrimas de ninguém. Sofia Adamovna. Estávamos felizes. Tínhamos cruzado a fronteira. A pátria fora libertada. Nossa terra. Eu não conhecia os soldados. Pareciam outras pessoas. Todos sorriam, usavam camisas limpas, traziam flores nas mãos, não sei de onde. Nunca tinha conhecido uma gente tão feliz. Antes, eu não via. Achava que quando entrássemos na Alemanha, eu não teria pena deles, não teria piedade de ninguém. Acumulava tanto ódio no peito, tanta mágoa, porque eu devia ter pena dos filhos deles. Porque eu devia ter pena da mãe deles. Porque eu não devia destruir suas casas. Eles não tinham tido pena, eles tinham matado, queimado, e eu. Por quê? Tinha vontade de ver as esposas deles, as mães que tinham parido filhos como aqueles. Como eles iam olhar nos nossos olhos? Eu queria olhar nos olhos deles, eu pensava, o que vai acontecer comigo? Com nossos soldados? Nós todos nos lembrávamos, como vamos suportar aquilo? Que forças serão necessárias para suportar aquilo? Chegamos em uma vila. As crianças estavam correndo, famintas, miseráveis. Tinham medo de nós, se escondiam. Eu que tinha jurado que iria odiar todos eles, juntava com os nossos soldados tudo o que eles tinham, o que tinha sobrado da ração, qualquer pedacinho de açúcar, e entregava para as crianças alemãs. É óbvio que eu não tinha esquecido.
Eu me lembrava de tudo, mas não conseguia ver o olhar de fome das crianças tranquilamente. De manhã cedo, havia uma fila de crianças alemãs perto da nossa cozinha. Dávamos o primeiro e o segundo pratos. Cada criança usava uma bolsa no ombro para pôr o pão, uma vasilha no cinto para a sopa e para o acompanhamento, mingau e ervilha. Dávamos de comer a eles, curávamos, até fazíamos carinho. Da primeira vez que fiz carinho em um deles, me assustei. Eu, fazendo carinho numa criança alemã, fiquei com a boca seca de preocupação. Mas logo me acostumei. Eles também se acostumaram. Olga Yakoilevna. Na guerra, me esqueci de tudo. Da minha vida anterior, de tudo. Até do amor. Quando a guerra acabou, eu estava com 19. Claro, nem pensava em me casar. Eu me sentia muito cansada, muito mais velha do que as pessoas da minha idade. Uma senhora mesmo. Minhas amigas dançavam, se alegravam e eu não conseguia. Olhava para a vida com olhos de velha, a partir de outro mundo. Uma velha. Uns rapazes vinham flertar comigo, uns pirralhos. Mas eles não viam minha alma, o que se passava dentro de mim. Agora me lembro de tudo. E parece que não era eu, e sim alguma outra garota. Maria Semyonovna. E então veio a Vitória. No começo eu estava andando pela rua e não acreditava, eu estava vendo a Vitória. Sentava à mesa e não acreditava, estava vendo a Vitória. Vitória, nossa Vitória! Stanislava Petrovna. Sinto que vivi 2 vidas. Uma de homem e outra de mulher. Se o penhor dessa igualdade fica evidente em todo o exposto da obra de Svetlana que as dificuldades de ser mulher são as mais variadas. A legitimidade da narrativa masculina, ela se perpassa por diversos vieses. O que se alegava quando a autora foi publicar o livro é que ela não escreveu algo que se realmente correspondia à guerra. Svetlana pergunta, então, sobre o que seria a guerra certa. Qual seria a guerra contada? Uma guerra sem sangue? Uma guerra sem piolhos? E essas questões, elas deixam demarcadas o androcentrismo, algo que está muito evidente em nosso meio. O privilégio do lugar de fala masculino, inferiorizando as vozes femininas, considerando-as subalternas. É importante ressaltar que, quando a autora enfatiza essa dificuldade, fica muito claro que o conhecimento até então produzido pela experiência da guerra estava moldado a partir da voz masculina, tomando como base a sustentação dos relatos feitos pelos homens. E a grande guerra patriótica teria permanecido até então, de acordo com a Svetlana, sem essa participação das mulheres. E a autora, com uma narrativa polifônica
ela esgarça possibilidades historiográficas e literárias, e isso se ancora no importante arcabouço teórico. O conflito que nasce dessas narrativas das mulheres, que contam a guerra com suas próprias cores, os seus próprios cheiros, a sua iluminação, o seu espaço sentimental, rompe com aquilo que até hoje era legitimamente masculino. Ela denuncia, a partir dos testemunhos, para além da violência do conflito, as dinâmicas dos cotidianos da guerra. Os relatos de ex-combatentes mostram que a igualdade entre homens e mulheres na guerra, defendida inclusive no discurso soviético, não ocorria na prática do front. Até 1943, elas não tinham nem vestimentas adequadas para si, seja pelo tamanho ou pela ausência de roupas íntimas, ou até mesmo por aspectos de higiene específico como absorventes. E elas não tinham nenhuma proteção em caso de assédio ou em caso de estupro. Mesmo lutando em prol de uma mesma causa, de um mesmo ideal, o discurso androcêntrico prevalecia. A história cotidiana, fruto de uma importante mudança de paradigmas, que começa a partir da década de 80, foi suscitada de maneira muito evidente pela história cultural, remonta outros dramas que afetavam as mulheres, a exemplo do corte de suas tranças, da separação, da morte de seus maridos, da morte de seus filhos, ou ainda a angústia que elas sentiam de matar. E a autora, ela tece, a partir dos testemunhos, essas reflexões que desvelam as subjetividades. Os nossos corpos femininos, demarcados, então, por esse androcentrismo, ele, em toda a história, ele deixa algo muito evidente. A divisão entre o público, que tange os papéis masculinos, e do privado, no que tange os papéis femininos. Michel Perrault, inclusive, nos alerta sobre esse privado e o silêncio do corpo masculino, do corpo feminino, em prol do masculino. E no caso da Segunda Guerra Mundial, o corpo forjado na guerra era o corpo da política. E o corpo da mulher, então, era um objeto político. O caráter patriótico da guerra delineava a anulação do corpo feminino em prol do bem comum. Essas estruturas androcêntricas, elas vão ser discutidas e elas vão ser refletidas, inclusive agora. E eu gostaria de convidar as nossas participantes para uma roda de conversa. Gostaria de convidar a Mirelle Araújo, gostaria de convidar a Eline, gostaria de convidar a Lúcia. Seria necessário viver sem uma grande mentalidade soviética a partir da volta para casa? Seria possível, então, pensarmos nessa ausência do ser político da guerra? Eu sou Eline Jonas, branca, 1,62 m de altura, rosto arredondado, sobrancelhas finas, olhos escuros, estou de óculos, cabelos curtos e mesclados de branco com mechas magenta. Nesse episódio, eu gostaria de colocar, inicialmente, Suelen, o temário, né? Além, quer dizer, na guerra, as bruxas da noite, que foi o tema que eu quis provocar hoje, o grupo, né, e as pessoas que estão assistindo esse episódio para discussão. As bruxas da noite eram temidas pelos alemães, eram mulheres que atuavam no período da noite, nos bombardeios, né, noturnos, nos aviões PO2, pequenos aviões que não tinham segurança nenhuma, e elas atacavam pela noite, iam 2 aviões na frente, e o que vinha para atrair a atenção dos holofotes, e o terceiro avião vinha atrás e fazia o bombardeio no alvo que estava previsto
no enfrentamento dessa guerra, né? Então, elas para serem pilotos de atividade desse regimento, do 588 Regimento de Bombardeiros, elas aprenderam em 6 meses o que normalmente demoravam 1 ano e 8 meses. Então, assim, eram rápidas, né? Atacavam só pela noite e localizavam também alvos inimigos a bordo de aeronaves sem usar radar durante a noite. E, de uma certa forma, os aviões eram obsoletos e perigosos, né? E elas se constituíram no terror dos nazistas. Eu gostaria de colocar, né, essa questão para que a gente observasse, quer dizer, as mulheres, além de estarem no front, né, seja como na frente da batalha, elas eram pilotos, elas comandavam os tanques e artilharias, né? Era esse destaque, com a mesma bravura que os homens. E como foi dito pela Suelen, ainda, né, elas eram, e no texto também, elas eram tratadas de forma diferenciada, né? Bom, eu sou Lúcia Rincon, tenho 67 anos, tenho cabelos curtos, meio avermelhados, e baixinha e gordinha. Dessas bruxas da noite, né, o que vem na cabeça da gente é o quanto nos é exigido sempre, né? E em época de terror, em épocas difíceis, para nós é sempre mais difícil. É sempre para aparecer, para estar realizando algo da mesma forma, ou pelo menos no mesmo patamar, para usufruir de direitos, né, de espaços, de realizações pessoais, nós precisamos ter o dobro de dedicação, é exigido o dobro de nós, de performance. Cada vez mais, né, essa situação. Vide hoje a pandemia, né? Vide hoje o que se exige de nós. Então, as bruxas da noite também tiveram que enfrentar essa realidade, né? Eu acho que esses textos escolhidos, trabalhados hoje, são textos que nos remetem a N variáveis da situação de vida das mulheres, e no front da Segunda Guerra Mundial, enfrentando o fascismo, as mulheres foram tratadas, como disse bem a Suelen, como uma estratégia de guerra, né? De submetê-las, de humilhá-las como um trunfo. E em todas as guerras, essa é a realidade da vida das mulheres. Bom, a gente queria, antes da minha fala, começar a conclamar o público para estar participando, para estar dando opinião, para fazer pergunta, ou como quiserem se manifestar, falar da apresentação da Eline, que foi genial. Tentando responder a sua pergunta, Suelen, a sua provocação, né? Será que o mundo poderia ser sem a guerra? Eu penso que não, infelizmente não, porque o mundo é feito de humanos, né? E o ser humano, quando a Svetlana fala que é um livro sobre os sentimentos e não sobre a guerra, é porque são os sentimentos humanos que conclamam, infelizmente, a guerra, né? O Freud nos adverte que o ódio antecede o amor. E talvez isso explique muita coisa, né? Eu gostei muito das escolhas da Eline.
A gente sabe o quanto o livro é vasto e o quanto é difícil fazer um recorte de que fala de que mulher a gente quer. Mas observem que as escolhas também não são acásicas, né? Como as escolhas parecem com a gente, né? A escolha que cada uma fez. E eu só queria pontuar, antes de passar para as perguntas, que a guerra fala da história da miséria humana. A gente não pode deixar de falar isso, porque ela não acabou com a Segunda Guerra Mundial. A gente vive guerras internas constantes, sociais, e é bom que a gente lembre sempre que mesmo uma pequena guerra, que seja dentro da sua casa, com a sua família, né? Sempre que há guerra, nós estamos falando da história da miséria humana e da violência que há na miséria desses sentimentos, né, que provocam a guerra. E também queria pensar, a partir da fala da Eline, como que a gente pensa que não há nada mais distante entre a mulher e a guerra. E, no entanto, a gente observa como a mulher, quando é convocada para a guerra, e aí vocês entendam o termo de uma forma simbólica, como a mulher nunca foge a esse chamado, né? E, apesar disso, como disse a Lúcia, como disse a Suelen, não temos o lugar garantido na primeira fila, mas a mulher nunca foge às guerras para as quais ela é convocada. É verdade. Foram muito poucas essas mulheres, né, que foram enviadas como as bruxas da noite. E se nós formos comparar em termos de representatividade, hoje também somos muito poucas, né? Como que atualmente estão esses espaços de poder, né? Depois da guerra, se nós formos pensar em nós hoje, nós temos que brigar pelos espaços. E eu acho até mais, acho que agora nós estamos num outro momento. Tem uma fala da Eline sobre o livro que diz: nesse dia eu preferia ser homem a ser mulher. Hoje, né, no contemporâneo, nós estamos vivendo uma pergunta que é antiga, mas numa outra confrontação, que é: o que é ser uma mulher, né? O que é mulher? Quem é mulher? Uhum. E, inclusive, depois que essas mulheres voltam, né, da guerra, elas ainda vão sofrer muito, né, em diversos momentos que nós sofremos. A carga de ser mãe, a carga da casa, né, dos cuidados, isso não foi tirado de nós. Exato. Nós temos assim, eu queria assim, registrar as lições, né, que esse trabalho traz para a gente, que a história traz para a gente. A primeira lição é garantir a democracia e lutar contra o fascismo, porque o fascista ele extermina o oprimido, né? Então o fascista ele é contra direitos humanos. Então acho que uma lição que fica para a gente, e veja bem, é uma coisa que a gente tinha que registrar, porque nem sempre as referências são contextualizadas. Veja bem, como é que a Rússia vivia? Houve uma crise econômica no mundo, a primeira crise capitalista, em 1895. Em 1905, aconteceu a Revolução Burguesa na Rússia. Logo depois, a Primeira Guerra Mundial. Depois, a crise de 29. Veja bem, o quadro e ambiente ali de construção de uma sociedade nova. E chega a invasão nazista no território deles, né? Então, a luta do povo soviético, né, do povo russo, foi em defesa do direito de ter autonomia de construir sua história. E eu acho que, para nós, essa é uma lição. Isso é uma lição. Porque, primeiro, é garantir a democracia, né? E nós temos vários desafios hoje, como já foi colocado, a superar, né? Nós ainda convivemos com as estruturas machistas, com as estruturas masculinas, a ideologia do patriarcado, que é milenar. A gente convive com o descompasso entre a cultura e os avanços da ciência, da tecnologia, né? Nós conquistamos direitos sociais,
Nós estamos na luta por equidade, por direitos, contra a discriminação, contra o preconceito de gênero, de classe, contra o preconceito de cor, né, de etnia, a luta que o povo indígena, o povo cigano, né, as mulheres negras hoje enfrentam a violência, ou seja, existe ainda nas estruturas da sociedade, né, a ideologia do patriarcado, mas nós conseguimos avançar e colocar na mesa todos os problemas que nós, mulheres, enfrentamos e que a sociedade enfrenta. E uma lição fantástica desse trecho, né, do episódio 3, esse trecho que eu fui responsável por fazer para todos nós, foi o humanismo identificado e a compaixão nessas mulheres que estavam no front, enfrentando todas as dificuldades, inclusive de ser mulher, né, de não ser aceita nesse espaço, embora na Rússia, na época, as mulheres já eram mulheres pilotos, elas já participavam um pouco no espaço público, né, dentro do próprio projeto de construção de uma sociedade de igualdade, mas elas não conseguiam, elas não faziam o mesmo que os alemães faziam com o vencido, né? Os alemães, quando eram mulheres, eles matavam, né? Antes de matar, eles torturavam e tiravam partes, cortavam os pedaços das pessoas. E, ao mesmo tempo, as mulheres que eram aprisionadas pelos alemães, as mulheres judias, ciganas, e qualquer outra, nesse período de guerra, elas iam para os campos de concentração e eram exterminadas. A mulher grávida e que tinha criança ia para uma ala, né, que matavam, exterminavam porque elas não tinham utilidade nenhuma. Então, assim, a crueldade, o ódio do nazismo, né, o incentivo ao ódio, a prática, né, a ação contra o outro, né, a falta de humanismo é o que mais aterroriza a gente nos momentos que a gente está vivendo. Então, essa, para mim, foi identificar esse humanismo, a compaixão e a solidariedade, até com o vencido, né, que essas mulheres praticavam, para mim é uma lição de vida para os momentos que a gente está vivendo hoje. E como isso vem sempre de uma mulher, né, Eline? Como foi bonita essa passagem, tanto que você trouxe no seu texto, quanto a que eu trouxe na live passada, na minha fala, não sei se você se lembra dela, que carregava um alemão e um russo ao mesmo tempo, e ela ficou na dúvida se salvava ou não. Então, assim, essa generosidade da mulher, essa maternagem que é da mulher, né, que é uma marca da mulher. Pode falar, Lúcia. Então, eu quero agradecer a participação das pessoas, né? Agradecer a todo mundo que entrou, que veio aqui prestigiar. É importante para a gente, nós sabemos, e também as falas, né? Então, acho que queríamos agradecer também ao programa, né? Live Cultural na UFG, a realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o Centro Cultural UFG, os parceiros da TV UFG, Rádio Universitária, Ascom, UFG e Reitoria Digital. Né? Com esse apoio é que a gente está conseguindo, vamos dizer assim, ter essa maravilhosa experiência, né? Que também nos instiga a toda hora. E eu não vou conseguir terminar sem falar da mãe que acolheu as 5 mulheres e ficou lá 5 dias. E depois, no sentimento coletivo de amor à pátria, de construção do seu país, de defesa do seu povo, mandou novamente sua filha, né, com essas mulheres à guerra. Isso é de arrepiar, isso é de, nos dias de hoje, a gente está resgatando toda hora o valor que tem o pertença a alguns espaços
há um espaço de pertencimento de uma nação, de um povo que nós queremos nos envolver, e esse sentimento é um sentimento que precisa ser cada vez mais cultivado e hoje bastante resgatado na sociedade brasileira, né, Sueli? Com certeza. E fica uma pergunta final. Somos nós as bruxas ou as netas daquelas bruxas? Seríamos que não foram nós queimadas? Que não foram queimadas, com certeza. E repetindo, eu também gostaria de agradecer a vocês, agradecer ao João, agradecer ao Danilo também, Danilo Alencar, que está nos dirigindo de maneira incrível. Agradecer ao João, que é o coração aqui, que faz tudo acontecer. O FG, PUC, a esse evento incrível das lives culturais. Não percam o último episódio, está imperdível. Isso mesmo. E vamos agradecer mais uma vez. A gente tem falado isso todos os dias, mas eu queria frisar o entusiasmo do diretor Danilo Alencar, homem hétero, né? Pelo feminino e o olhar generoso dele para esse lugar de fala que é nosso. Sim, com certeza. Então, muito obrigada, boa noite a todas, a todos, muito obrigada a todos vocês que assistiram, assistam o último episódio, agradecemos de todo o coração e estamos muito felizes em participar desse projeto incrível. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.